Bom dia a todas e a todos. É com uma enorme alegria que estamos todos aqui. Eu imagino que vocês estão bem e devo-vos dar uma notícia em primeira mão. Tenho 55 anos e é a primeira vez na minha história que eu começo a falar antes da hora que estava prevista. Isto é uma coisa quase de outro mundo. Quando estou na televisão e no rádio, como sabem, é na horinha certa ou atrasado, de acordo com a programação, nunca antes. E também vocês sabem que nas missas nunca se começa antes. Quando a gente começa, porque o relógio nos engana, meio minuto antes, no fim da missa temos que ouvir para aí 40 pessoas a queixar-se: hoje cheguei atrasado à missa porque o padre começou antes, não é? Isso quase nunca acontece, não é? Quase nunca acontece. Bom, o tema que nos traz aqui é um tema que penso que é querido a todas e a todos. Porquê? Porque faz esta ligação, que é uma ligação tão umbilical, entre o Espírito Santo e Nossa Senhora. E a escolha deste tema, qualquer um e qualquer uma facilmente entende, derivou de estarmos a celebrar o centenário das aparições. Portanto, oficialmente terminámos no dia 13 de outubro, mas esta onda ainda nos acompanha. E todo o período de preparação desta Assembleia decorreu no âmbito também deste centenário das aparições. E nós sabemos que Maria é a grande inspirada, é a grande possuída, foi fecundada pela força do Espírito Santo. Portanto, fazer esta ligação é qualquer coisa que se impõe num ano como este, ainda mais. E eu vou tentar criar uma dinâmica de maneira que vocês, ao longo dos ensinamentos, usando a palavra que está aqui no programa, vocês vão sempre saber em que ponto é que eu vou. E vão, por exemplo, adormecer e dizer: de certeza que ainda tenho 20 minutinhos para dormir, porque o Padre Tony só vai pedir ao coro para cantar daqui por 18 minutos e 43 segundos. E vocês dormem e depois acordam quando vier o cântico, não é? Porquê? Porque eu vou usar sempre o mesmo esquema. E até eu vou dizer que é para vocês poderem dormir em paz e não se assustarem. Está bem? Eu vou começar por pedir à Lina que faça uma oração a partir de um livro que para mim é um livro de muita inspiração. O livro, a Lina pode mostrar só assim a capa. O livro chama-se Circunstâncias e é uma coleção de orações escritas e rezadas pelo padre João Aguiar Campos. Muitas e muitos conhecerão. É um padre jornalista da Arquidiocese de Braga, que nos últimos anos foi o grande homem da Rádio Renascença. Ele foi diretor do Diário do Minho muito tempo, depois veio para a Renascença. E há cerca de 2 anos descobriram-lhe um cancro e ele, ao fim de um ano de combate, teve que profissionalmente deixar de exercer o jornalismo e pronto. E neste momento está lá na residência de família, lá em Braga, mas é um homem que tem uma fé absolutamente inquebrantável. Ainda sábado passado tivemos lá em Braga o Fórum Ecuménico Jovem e foi a ele que pedimos para moderar um painel. Um humor extraordinário. Quem diria que aquele homem está tão doente. Quando eu lhe disse que estaria este fim de semana aqui com a comunidade de Pneuma Vita na Assembleia, ele disse então, e disse que íamos, cada momento das minhas intervenções, começar com uma oração dele. Ele disse então: obriga aquela gente toda a rezar por mim, eu quero ter força até ao fim. Vamos rezar, está bem? Vamos rezar. E vamos começar por escutar uma das orações que ele fez, uma oração que fazemos também nossa. É grande a seara e são poucos os trabalhadores. Ouço esta frase e nela um desafio. O desafio de deixar a sombra cômoda de quem não se compromete. O desafio de me oferecer. Talvez eu não saiba fazer grande coisa, Senhor, no campo que precisa de braços fortes e mãos generosas. Mas, tal como nas nossas lavouras, também as crianças contam
ainda que seja apenas para levar água aos mais cansados ou guardar a eira, afugentando os pardais na hora do almoço. Apresento-me, pois, nos socalcos do teu campo. E tu, que sabes do que sou capaz, me darás a enxada ou foice, a bilha ou o timão. O que te peço é que tenha canções nos lábios. Quero, de facto, trabalhar com a alegria das ceifeiras da minha infância, ou como os pedreiros que embrulhavam em cânticos o esforço de mexer a grande pedra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E vamos agora, feita esta oração, escutar o texto que inspirou o tema da nossa Assembleia. E também não deixo segredos, todos os textos bíblicos que vamos escutar ao longo desta Assembleia, nos ensinamentos, serão textos que têm a ver com a missão de Maria, sempre, certamente, cruzando essa missão com a força do Espírito. Vamos escutar. Do Evangelho de São Lucas. Anúncio do nascimento de Jesus. Ao 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de David. E o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria de si própria o que significava tal saudação. Disse-lhe o anjo: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono de seu pai David. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Também a tua parente Isabel concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês. Ela a quem chamavam estéril, porque nada é impossível a Deus. Maria disse então: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Palavra do Senhor. Já tinham ouvido este texto. Não foi a primeira vez, imagino. E espero também e desejo que não seja a última. Quer dizer que vamos continuar a viver. Este é o texto, como sabemos, da Anunciação, e há aqui um conjunto de dados que nós temos que tomar muito a sério. O primeiro dado é que a vontade de Deus é insondável. A vontade de Deus a respeito de cada um e cada uma de nós é insondável. Há muitas opções que nós já tomamos na vida, mas toda a vida que está para a frente ainda está por construir. E a quantidade de surpresas que Deus, através do seu Espírito, ainda nos guarda. E temos que estar abertos, não é? Ora, nós podemos tentar imaginar o que é que Nossa Senhora sentiu quando este anjo lhe apareceu. Primeiro deve ter apanhado um susto, porque devia estar a fazer qualquer coisa lá em casa e aparece-lhe assim
alguém que ela não estava a contar, deve ter apanhado um susto. Mas o maior susto ainda não foi esse. O maior susto foi quando o anjo fez a proposta que fez. E Nossa Senhora deve ter feito assim um filme a correr muito rápido na cabeça dela e deve ter achado que aquilo ia ser uma coisa um bocadinho complicada. E sabemos que era complicada. Aliás, o Espírito Santo tem esta coisa, é que só complica a nossa vida. Às vezes podia facilitar, não é? Às vezes podia facilitar, mas ele só complica porque nos pede sempre coisas que são ousadas, que são corajosas e que são difíceis, não é? Há aquela frase que a gente vê às vezes em postais e no Facebook a dizer: se fosse fácil, Deus pediria a outro, não é? Se fosse fácil, Deus pediria a outro. A nós, Deus só pede coisas difíceis, porque a dificuldade, à partida, não é um problema. As dificuldades resolvem-se, não é? Desde que a gente tenha capacidade para fazer o que quer que seja, não é o facto dessa coisa ser difícil que nos deve, fazer, dar meia volta e voltar para trás. Aí temos que colher o exemplo extraordinário de Nossa Senhora. O Espírito Santo vai descer sobre ti, vais conceber e dar à luz o Filho de Deus, não é? É o que o anjo diz a Nossa Senhora. E Nossa Senhora, então, deve ter feito correr, assim, muito depressa, o filme na cabecinha dela e a pensar assim: está a sopa toda entornada. Eu e o meu Zé tínhamos tudo preparadinho, assim, para um casamento de sonho. Já a limusine já está alugada. A quintarola onde vamos fazer a boda também já está reservada com 2 anos de antecedência. O padre está escolhido para presidir ao casamento. A igreja vai ficar enfeitadinha com as melhores flores da época e afinal agora vem o anjo e estraga tudo, não é? Este Espírito Santo é assim. Claro que tudo o que eu disse para trás não é verdade, porque não eram assim os casamentos, e estamos a falar de uma jovem muito pobre e o futuro marido também era um carpinteiro que também não devia ter assim, não trabalhava para o IKEA, portanto também não devia ter assim muito dinheiro. Mas a verdade é que havia ali um projeto de vida que estava traçado. Eu não sei se o IKEA patrocina, penso que não devia ter dito. Bom, verdade é que o Espírito Santo trabalhou a cabeça e sobretudo trabalhou o coração de Nossa Senhora. E na hora de responder, sabemos que a resposta foi sim. E este sim marcou a história da humanidade e mudou. Este sim mudou o mundo. E nós pensamos, se calhar só esse sim e só os grandes sims é que mudam o mundo. Não é verdade. Todos os sims, quando devem ser sims, mudam o mundo. E todos os nãos, quando devem ser nãos, também mudam o mundo, não é? Cristo dizia: sejam sempre sim, sim, não, não. Quer dizer, quando é para ser não, sejam não. Quando é para ser sim, digam sim, não é? Porque também, muitas vezes, nós dizemos sim quando devíamos dizer não e dizemos às vezes não quando devíamos dizer sim. Está a sopa toda entornada, não é? Não pode ser. Temos que nos inspirar em Maria. Porquê? Porque Maria faz aquilo que nós constantemente temos que fazer. Maria fez um discernimento. E discernir é avaliar tudo e ter condições reunidas para responder com clarividência, com inteligência, com verdade, com fé, com coração. Foi o que Nossa Senhora fez. Nossa Senhora estava mais que convencida que este sim virava a sua vida do avesso. Ela sabia que não era um sim fácil, não é? E depois sabemos, pela continuação dos Evangelhos, que a complicação seguinte foi ela explicar ao Senhor José, seu noivo, o que é que se estava a passar. Também não foi conversa fácil, não é? E depois envolver José neste projeto. Não foi coisa fácil. Naturalmente que José também foi inspirado pelo Espírito Santo, não foi só ela, não é? Mas são passos muito livres, porque nós podíamos dizer, aquilo ali foi tudo uma encenação de Deus. Deus já tinha tudo decidido, já tinha obrigado Nossa Senhora a dizer sim, já tinha obrigado São José a aceitar, isto foi tudo uma encenação. Sabemos pela Bíblia que Deus nunca faz encenações. E mais, Deus nunca força
Deus inspira através do Espírito Santo, mas não força. As decisões depois são de cada um e de cada uma. E nós sentimos isso na vida, porque ao longo da nossa vida nós já fizemos 3.422 coisas bem feitas, mas se calhar fizemos 2.634 mal feitas. E foi sempre por decisão nossa, quer dizer, nós inspirámos-nos, nós rezamos, nós refletimos, às vezes pedimos opiniões a outros, mas depois na hora da verdade a decisão foi nossa. E assumimos também a responsabilidade de decidir ora bem, ora mal, ora assim assim. E sabemos que para Deus não há assim assim. Quando não respondemos bem, respondemos mal. O assim assim é mal, não é? O assim assim é mal. Portanto, inspiremo-nos em Nossa Senhora, ela que foi também inspirada pelo Espírito Santo. Logo a seguir a este anúncio, Nossa Senhora vai receber uma outra informação que vai permitir um segundo passo na sua vida, que é a revelação de que também Zacarias e Isabel se preparavam nas suas velhices para serem pais. E nós sabemos que isto de uma mulher assim já de idade avançada conceber é um dado bíblico que atravessa toda a história de Israel. E simbolicamente é muito importante. Porquê? Porque nos diz que as nossas leis humanas são humanas e Deus, regra geral, respeita-as, até porque foi Ele que nos criou assim. Mas a Bíblia está cheia de situações em que Deus contraria claramente a lógica humana e os ritmos humanos. E esse é um dos dados que aparece em muitos momentos do Antigo Testamento e também aparece no Novo Testamento para mostrar a força de Deus, o Deus que tudo pode inclusivamente contrariar a natureza quando Ele acha que isso é importante para a própria humanidade. E isto de se tornar fecundo quando toda a gente acha que já não há fecundidade possível, é um sinal de confiança e de esperança para todos os futuros de todos nós. Porquê? Porque não é só no que diz respeito à geração da vida, é no que diz respeito a tudo. Nós muitas vezes achamos, isto eu nunca vou conseguir fazer, isto já não é possível, a conversão desta pessoa que é da minha família, que é das minhas relações, já não dá porque isto já não há volta a dar. Não é verdade. Com Deus, com a força do Espírito, tudo é possível, até aquilo que aos nossos olhos parece que é impossível. Eu vou agora mostrar, se a tecnologia me ajudar, e quero crer que a tecnologia não está toda contra mim hoje. Eu peço lá em cima aos meus... Já está. Ui, já está. Eu vou mostrar três pequeninas animações. Vamos ver já dois pequeninos a seguir. Eu escolhi este como a primeira animação para reflexão, porque esta é a nossa vida de todos os dias. Nós não ligamos nadinha ao que nos dizem. As pessoas avisam-nos, cada um tem a sua cabeça e o que estiver na cabeça é o que conta. Mesmo que outros antes de nós tenham tido a experiência clara daquilo que nos estão a dizer, nós só aprendemos às cabeçadas. Só depois de darmos a cabeçada é que nós aprendemos. Para quem não conseguiu ver, porque de facto a luz de palco é um bocadinho intensa, esta é uma animação em que
aparecem aquelas duas vacas. A da frente já tinha assistido à morte de outras vacas comidas pelos jacarés, pelos crocodilos. E por isso ela sabia que aquilo que aparentemente era um tronco lá no rio, não era um tronco nenhum, era o crocodilo escondidinho à espera que uma palermita de uma vaca ou de um boi caísse lá, não é? E por isso, a da frente, que já tinha assistido à matança de alguns amigos e amigas, dizia atrás, é um crocodilo. E o de trás, que nunca tinha visto, é um tronco. E a outra dizia, não, é um crocodilo. E o outro dizia, é um tronco. E o outro insistiu tanto que era um tronco, que aquela que sabia que era um crocodilo, vai lá meter o nariz vai lá meter a pata para certificar. E foi comida. E a partir daí, a que dizia era um tronco, diz, não, afinal é um crocodilo. E vem a outra que não tinha assistido à cena e diz, não, é um tronco. Isto é a vida, andamos sempre nisto. É um tronco, é um crocodilo, é um tronco. E estamos-nos sempre a deixar aldrabar por aqueles que não sabem, que não viram, mas que falam alto e grosso, e nós que até já experimentámos, quando tal, porque disseram tantas vezes que é um tronco, nós palermamente vamos aceitar e vai ser assim. Bom, vou mostrar um outro. Pronto, isto aqui também é publicidade a autocarros lá para a Noruega ou para a Suécia, mas como daqui ninguém vai agora, pelo menos hoje ninguém vai à Suécia andar de autocarro, a publicidade passa. Nós temos que nos convencer, e esse é um sinal do Espírito, que unidos venceremos sempre e sozinhos seremos sempre derrotados. Uma das grandes características da humanidade é a dimensão da fraternidade. Somos irmãos e irmãs uns dos outros. E isso tem que marcar a nossa vida e a nossa história. Não podemos olhar de outra maneira a nossa maneira de estar no mundo e de andar no mundo. E estas duas animações, que são pensadas para convidar os habitantes daquele país, em vez de andar em carros particulares, a andar em transportes públicos, não é? Porque isso compensa a todos os níveis, obviamente, quando os transportes públicos são bons e são eficazes. Também achei que fazia todo o sentido trazer para aqui, nesta reflexão, porque nós, como Igreja, somos família. E, como família, nós nos sustentamos uns aos outros, nós nos apoiamos uns aos outros e crescemos juntos. Uma das experiências que quem é agricultor faz e sabe é que, por exemplo, quando há vento num campo, todos os pés de milho que estão sozinhos partem. E quando o milho é um campo compacto, aquilo abana, mas eles vão encostando uns aos outros. Claro, se for uma tempestade forte, também parte, não é? Também o milho vai ao chão. Mas, regra geral, não vai. E não vai porquê? Porque estão juntos e conseguem segurar o impacto do vento coletivamente. Senão, cairia tudo, partiria tudo, nunca haveria produção. E na nossa vida cristã é um bocadinho igual. Nós, quando nos sentimos a caminhar muito sozinhos, temos muito mais dificuldade. Quando estamos juntos, louvamos muito melhor o Senhor. Basta ver esta experiência aqui, não é? Nós aqui cantamos e rezamos, isto é um oásis. Agora, depois na nossa vida do dia-a-dia, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, aí o campeonato é outro. Não é a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa. Pronto, vamos agora... Vou agora partilhar uma pequenina reflexão sobre esta grande visita que o Papa Francisco fez aqui a Portugal. Porquê? Porque foi uma visita que a todos marcou. Eu, se perguntar, apesar de alguns estarem a dormir, mas poderão acordar eventualmente, quem é que esteve aqui em Fátima a 12, 13 de maio? Quem é que viu na televisão a 12 e 13 de maio
Quer dizer, se eu somar aqueles que estiveram cá com aqueles que em casa acompanharam, isso deve dar para aí 100%, não? Todos acompanhamos, não é? Foi uma visita tão importante, tão simbólica, todos acompanhamos. O Papa Francisco chegou aclamado em festa, rezou em silêncio na Capelinha das Aparições, falou da paz e da justiça, canonizou a Jacinta e o Francisco, fez apelos ao mundo mais fraterno, despediu-se da multidão e fez a viagem de regresso a Roma. Isto era assim, digamos, a síntese mais sintética que se podia fazer desta visita do Papa, mas há, certamente, muitas coisas do que ele diz e dos gestos que teve que a todos marcaram. O Papa disse, ele rezou uma espécie de salve rainha dos tempos que correm. Daqui por um bocadinho vou terminar com um bocadinho dessa salve rainha. Ele disse a determinada altura, peregrino da paz, que neste lugar anuncias, eu louvo a Cristo, nossa paz, e para o mundo peço a concórdia entre todos os povos. E depois, mais à frente, fez um pedido a Nossa Senhora. Ele disse, vê, ó Mãe, as dores da família humana que geme e chora. Faz-nos peregrinos, como peregrina foste tu. Após invocar o Francisco e a Jacinta, o Papa afirmou, percorreremos assim todas as rotas, seremos peregrinos de todos os caminhos, derrubaremos todos os muros e venceremos todas as fronteiras, saindo em direção de todas as periferias, aí revelando a justiça e a paz de Deus. E a seguir consagrou-se a Deus. Uma das coisas bonitas que se calhar nem todos percebemos é que o Papa fez ali deu assim uma voltinha litúrgica ao momento de consagração. Ele evitou usar a expressão consagração a Nossa Senhora e usou quase sempre a expressão consagração a Deus por Nossa Senhora. Quer dizer, Nossa Senhora não é o fim, Nossa Senhora é um caminho. E está também a caminho, é também peregrina como nós, porquê? Porque o fim é o nosso Deus, Trindade, não é? Pai, Filho e Espírito Santo, não é? E às vezes também é bom que nós consigamos dar esta volta, não é? Nós podemos dar na vida as voltas que quisermos, mas o ponto de chegada é o coração de Deus, um Deus que é amor, porquê? Porque é Pai, é Filho e é Espírito Santo, um Deus amor, é para lá que todos caminhamos. E o Papa Francisco, para tanto e para lá, nos aponta caminho. Na saudação, o Santo Padre disse também umas coisas muito interessantes que eu creio que temos que guardar. Ele diz que ela, Mãe doce e solícita de todos os necessitados, lhes obtenha a bênção do Senhor. Sobre cada um dos deserdados e infelizes a quem roubaram o presente, dos excluídos e abandonados a quem negam o futuro, dos órfãos e injustiçados a quem não se permite ter um passado, desça a bênção de Deus encarnada em Jesus Cristo. É um momento particularmente bonito quando o Papa diz isto e à frente ele diz, sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do carinho. Nela vemos que a humildade e a ternura não são virtudes dos fracos, mas virtudes dos fortes, que não precisam de maltratar os outros para se sentirem importantes. Esta dinâmica de justiça e de ternura, de contemplação e de caminho, ao encontro dos outros, é aquilo que faz dela, de Maria, um modelo eclesial para a evangelização. Ou seja, nunca seremos evangelizadores se não seguirmos nas pegadas de Maria. Possamos, com Maria, ser sinal e sacramento da misericórdia de Deus, que perdoa sempre, que perdoa tudo.
A única possibilidade de exaltação que tenho é que a nossa mãe me pegue ao colo, me cubra com o seu manto e me ponha junto do vosso coração. É assim que o Papa Francisco termina a saudação na Capelinha das Aparições. Sobre este texto que escutamos e que está a inspirar esta reflexão da manhã, eu gostava ainda de citar dois autores que me são particularmente caros e vocês creio que conhecem. Um deles, Dom João Marcos, é o bispo de Beja e é um grande artista, um grande pintor. Ele tem em muitas igrejas muitas pinturas. E numa das igrejas, a igreja do Milharado, em Mafra, está aqui alguém de Mafra? Em Ericeira, é ali ao ladinho mesmo, não é? Mas conhecem a igreja do Milharado, imagino. Claro. Portanto, lá na igreja do Milharado, assim à frente, tem uma pintura em cinco painéis, é uma cruz que tem assim 5 painéis e claro, e esses painéis falam do mistério da Virgem Maria e, clarissimamente, um dos painéis tinha que ser a Anunciação. E é curiosa a forma como Dom João pinta e depois como ele explica, porque este livro que foi publicado há pouco tempo, Imagens da Fé, são explicações que Dom João Marcos faz das muitas pinturas que andam por aí distribuídas pelas igrejas e capelas do país. Então ele diz: de joelhos, vestida de azul, que significa a sua virgindade, Maria escuta surpreendida o anúncio do anjo vestido de diácono e segurando um lírio florido na sua mão direita. Alegra-te, cheia de graça, Deus escolheu-te para seres mãe do seu filho, o Messias, o Salvador. Como será isso? Pergunta Maria. O Espírito Santo virá sobre ti, responde o anjo, e cobrir-te-á com a sua sombra. Aquele que vai nascer é realmente Filho de Deus. E Maria responde: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. A pomba branca, no alto deste painel, representa o Espírito Santo, que desce sobre Maria e fecunda o seu ventre, para que Deus entre no mundo. Dizendo sim à mensagem que escutou da boca do anjo, Maria abre a porta pela qual o Verbo de Deus entra no mundo, torna-se a porta pela qual Deus entra na nossa humanidade. A fé cristã começa no escutar o anúncio e no responder sim a Deus, como Maria. Estão a ver, a fase da nossa vocação e dos nossos sims começam sempre pela escuta. Só depois de escutar e da gente processar os dados da escuta é que nós avançamos para o sim e a seguir tiramos as consequências, porque não basta dizer sim, é preciso depois fazer com que esse sim traduza vida. Sem isso, o Verbo de Deus não se faz carne em nós e o cristianismo fica reduzido a uma teoria, a uma doutrina, como outra qualquer, diz Dom João Marcos. Hoje, o mistério da encarnação acontece naqueles que escutam a palavra do Senhor, que acolhem na terra boa do seu coração a boa semente do Evangelho e, por obra do Espírito Santo, a põem em prática. O pavimento deste espaço da Anunciação está pintado de verde, porque o dinamismo da esperança dá um rumo à vida daquele que escuta. Sem esperança tudo acaba, não é? Eu não sei se vocês acompanharam bem o ano que o Papa Francisco dedicou à vida consagrada, e ele a determinada altura dizia: a vida consagrada, e isso aplica-se a todas as nossas vidas consagradas pelo batismo, nós temos que viver os 3 tempos da história com muita fé e muita força. Dizia o Papa Francisco, temos que celebrar e agradecer o passado, porque a gratidão é um valor inquestionável. Temos que viver com muita gratidão este passado que já foi, não é? E que marcou. Temos que viver o presente com muita paixão e temos que construir o futuro assente sobre a esperança.
Sem esperança não há futuro, sem paixão não há presente e também não se rasgam caminhos para o amanhã. E se a gente não tiver uma memória agradecida do passado, também acabamos por não perceber de onde vimos, também não sabemos nem para onde vamos, nem o que estamos aqui a fazer. A determinada altura, o Dom João Marcos diz: de acordo com a tradução iconográfica, sobretudo do nosso Ocidente, o espaço vazio no centro desta cena é muito significativo. Entre o anjo e a Virgem, na horizontal, este vazio significa a distância que a palavra divina tem de percorrer até ao destinatário e o espaço da liberdade de quem escuta. Ou seja, não é pelo facto do anjo dizer: Ave, ó cheia de graça, tenho um plano para ti, vais ser, se quiseres, a mãe do Filho de Deus. Não é pelo facto do anjo dizer isto que está tudo feito. Não, é preciso depois dar os passos todos. Maria tem que dizer sim e depois esse sim tem que ser aplicado ao dia-a-dia. Daí que Dom João, entre o anjo e Nossa Senhora, deixa ali um espaço vazio, grande, que é um espaço de silêncio, é um espaço de escuta, e traduz essa distância entre o dizer e o fazer, entre o anúncio e a concretização. Depois, a seguir, diz: na vertical, entre a pomba, que significa o espírito, e os tachos, os pratos e os jarros, imagem dos 1000 afazeres diários, nós vemos o mesmo vazio, que será preenchido nos outros quadros do retábulo pela figura de Cristo ou da Virgem Maria. Se escutarmos a palavra e aguardamos no nosso coração, o centro da nossa vida deixa de ser aquele vazio insaciável, um sumidouro de experiências e gratificações e também de desilusões, e a presença do Senhor que habita em nós pela fé, tornando-se assim, como disse o próprio Jesus, uma nascente de água viva em nós. Bom, agora vou partilhar com vocês uma parábola, uma história. Essa história é contada por um padre espiritano que, como o padre Lapa, viveu bastantes anos da sua vida na nossa comunidade de Lisboa e ali morreu também. Morreu em 2010 e era um grande especialista em questões do Espírito Santo. Tem diversas obras dedicadas ao Espírito Santo e, postumamente, publicamos uma grande coletânea de parábolas que ele foi escrevendo ao longo da vida e contando. E no próximo sábado, na sua terra natal, São Paio de Anta de Esposende. Está aqui alguém de Esposende? Mas deve estar aqui gente de Braga e... Está, claro. Vila Nova de Cerveira, isso é um bocadinho... bom, Vila Nova de Cerveira vem do Algarve, portanto, se viesse Vila Nova de Cerveira, podia ter passado em Antas, não é? Podia ter passado em São Paio de Antas. Pronto, no próximo sábado teremos então lá um dia missionário de homenagem póstuma ao Padre Adélio Torres Neiva, onde iremos, entre outras coisas, apresentar esta obra. Então conto, é uma história que vocês provavelmente já ouviram contar, mas que ele reconta com muito requinte e que tem tudo a ver com esta reflexão que estamos a fazer. Então, conta-se que uma família de agricultores, há muitos anos atrás, uma família de agricultores tinha 2 filhos. Entretanto, os pais faleceram e ficaram os 2 filhos que cuidavam lá dos campos. E eram campos bons, todos os anos a produção era muito boa. Um belo dia, um deles casou, trouxe para ali a esposa, entretanto foram nascendo os filhos, mas continuaram sempre a fazer como faziam no tempo dos pais. Tinham os campos, cultivavam tudo e na hora da colheita tinham um celeiro e depois lá iam vendendo, iam comendo, pronto, tudo bem. Só que depois acharam os 2 e muito bem, havia ali uma família que estava constituída, depois havia um irmão solteiro, era melhor eles dividirem, não é? Construíram um segundo celeiro e pronto, e quando chegava, trabalhavam sempre juntos, continuaram a trabalhar juntos, mas na hora da colheita eles dividiam a meio, metade para mim, metade para ti, e pronto. Uma bela noite, o irmão casado teve um sonho que o incomodou muito, porque no sonho aparecia-lhe uma voz a dizer-lhe isto: olha, tu estás a ser tremendamente injusto,
porque tu tens esposa e tens filhos, e quando fores velhinho, a tua esposa ficará velhinha como tu, mas os teus filhos vão tratar de ti. O teu irmão não, o teu irmão está sozinho. Quando for velhinho não vai ter ninguém para tratar dele. Por isso era importante que ele a partir de agora pudesse amealhar um bocadinho mais daquilo que nós na nossa agricultura juntamos, porque pronto, é essa a situação. E então o que é que ele faz? A partir desse dia, de noite, ele ia ao seu celeiro e pegava em sacos de milho e de trigo e de batatas e levava secretamente ao celeiro do irmão para dar cumprimento a este sonho que ele achou que era mesmo assim. Só que na mesma noite, o irmão solteiro também teve um sonho. E segundo esse sonho, ele ouviu uma voz que lhe dizia: "Ei pá, tu estás a ser tremendamente injusto. Então tu és sozinho, pá. É só um prato à mesa. E o teu irmão tem a esposa e 4 filhos. E na hora de dividir as coisas, vocês dividem igual. Isso é uma injustiça gritante." Mas ele pensou assim: eu também acho, mas isso foi decisão nossa, nós decidimos isto, não é má vontade da minha parte. Mas eu vou resolver. E então, de noite, pegava em sacos de milho e de batatas e ia levar ao celeiro do irmão. Até que uma bela noite, eles numa noite de lua cheia cruzaram e bateram um contra o outro a meio caminho, cada qual com um saco de batatas às costas. E pronto, e a história ficou por aí. Nessa altura, uns monges andavam ali por aquelas terras, porquê? Porque o Dom Abade, o mosteiro tinha crescido muito, e o Dom Abade tinha decidido: é preciso encontrar aí uma boa terra, que tenha água nascente, que seja virada para o sol, que tenha terras boas, que não esteja lá ninguém ainda a ocupar, claro, para fundar um convento. E mandou 2 monges bater toda aquela área. Os monges andaram dias e dias, e o que eles encontraram foi uma coisa muito simples: é que sempre que perguntavam a alguém por sim, uma terra boa, que tivesse nascente e tal, o povo dizia: essas terras já nós as ocupamos, essas são as terras boas, isso já nós cultivamos. E então eles já estavam quase desesperados a voltar para casa e dizer: olha, terras assim estão todas ocupadas, já não há mais. Até que um belo dia entraram lá numa tasquita e pronto, também fizeram essa pergunta e tal, a resposta foi a mesma, mas ouviram lá num canto alguém a contar uma história. E era a história destes 2 irmãos. E um dos monges virou-se para o outro e disse assim: vamos ouvir melhor a história. Ouviram a história e disseram um para o outro: mas esta é o sítio onde estes 2 irmãos se encontraram e bateram com o saco de batatas um no outro. Este deve ser, se calhar, o sítio melhor para que nasça aqui um convento. E porquê? Porque um convento deve ser um espaço de fraternidade, um convento deve ser um espaço de amor, um convento deve ser um espaço simbólico de vida, e haverá, assim, nestas imediações, algum lugar que fale tanto de fraternidade, que fale tanto de amor, que fale tanto do pensar mais no outro do que em mim, do que este sítio onde estes irmãos, em noite de lua cheia, bateram um com o outro, e foram falar com o Dom Abade, e o Dom Abade disse: bom, para o futuro do mosteiro era melhor que fosse numa terra viradinha ao sol, com água nascente e terras boas, mas para o futuro da fraternidade do convento, esse sítio é bom, é aí que vamos construir o convento. Bom, esta é uma parábola que vamos guardar para a vida, porque nós precisamos mais de fraternidade do que de água fresca, embora a água fresca às vezes faça também bem. Precisamos mais de amor e ternura vivida do que de dinheiro e valores económico-financeiros. Essa também é a grande mensagem que nos dá Maria em toda a sua vida e toda a sua história. E vamos então agora cantar para a seguir escutarmos mais um texto da Palavra de Deus. Santo, Santo, Santo Espírito, Santo, 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 Santo é o teu poder, Deus suave, Santo Espírito, eu sei que o meu corpo é o teu templo, eu sei que estás sempre comigo, enche-me, Santo Espírito.
Espírito enche-me, Santo Espírito toca-me, Santo Espírito usa-me, sou teu servo como Maria, e eu sei que o meu corpo é o teu templo, eu sei que estás sempre comigo, enche-me, Santo Espírito, como encheste a Maria, Santo, Santo, Santo Espírito, Santo, 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 Santo é o teu poder, Deus suave, Santo Espírito, eu sei que o meu corpo é o teu templo, eu sei que estás sempre comigo, enche-me, Santo Espírito, como encheste a Maria, Santo, Santo, Santo Espírito, Santo, 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 Santo é o teu poder, Deus suave, Santo Espírito. Meu espírito chama por ti, o meu espírito chora por ti, faz de mim o que quiseres, Rei Espírito, confia em mim. Santo, Santo, Santo Espírito, Santo, 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 Santo é o teu poder, Deus suave, Santo Espírito, Santo, Santo, Santo Espírito, Santo, 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 Santo é o teu poder, Deus suave, Santo Espírito, Santo, Santo, Santo Espírito, Santo, 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 Santo é o teu poder, Deus suave, Santo Espírito. Muito bem, muito bem, muito bem. Afinal, para além do mais, cantamos bem, o que é positivo, o que é positivo. Estamos, e eu controlo religiosamente aqui o meu relógio, estamos a um quarto de hora do intervalo, portanto não desanimem, não desesperem, isto não vai doer nada, não vai doer nada. E vamos agora avançar porque o tempo também faz pressão. Vamos agora escutar o segundo texto bíblico que está pensado para este primeiro momento da manhã. Portanto, ouvimos a anunciação, agora vamos à visitação. Do Evangelho de São Lucas. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Pois, logo que chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de alegria no meu seio. Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo o que te foi dito da parte do Senhor. Maria disse então: A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações.
O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Depois regressou a casa. Palavras do Senhor. Também penso que já tinham ouvido esta passagem, e é uma das passagens em que fica muito claro que Maria faltou às consultas pré-natal. Porque se ela tivesse ido, a médica ou o médico teria dito: Maria, estás grávida, tem cuidado, não andes aí aos saltos, faz pouco esforço, senão as coisas podem se complicar, não é? E como Maria faltou a essa consulta, sentiu foi o apelo que lhe veio de Ain Karim, que ainda era um bocadito longe, não é? E toca a trepar ao burro, e burro aí pela montanha acima, montanha abaixo, e foi ter à terra da prima, não é? Naturalmente não era muito aconselhável uma viagem daquele género num momento de gravidez. Só que Nossa Senhora pensou mais na prima e no grito que vinha da urgência de ajuda que a prima sentia, do que propriamente nela própria, no seu conforto e na sua própria segurança. E esta, digamos, é a primeira grande mensagem que nos vem deste belíssimo e emblemático texto da visitação. É também um momento da desinstalação de Maria. Até aqui, Maria era a jovenzinha que vivia lá na sua aldeinha muito sossegadinha. Isto para terminar tudo em inha, não é? Só que, a partir deste momento da Anunciação, as coisas mudam radicalmente. E nós, a partir de agora, vamos nos habituar a ouvir falar de Maria sempre no arejo. Sempre no arejo. Ela vai estar sempre fora de casa. Quando ela está em casa, a gente não sabe, não é? Quando ela sai, a sua presença marca a diferença. E por isso os evangelistas veem-se obrigados a referir. Há diversos estudos, muitos estudos sobre a presença de Nossa Senhora na Bíblia, e se calhar a ideia mais comum que se traduz, que os biblistas falam disso, é que Nossa Senhora é tão humilde na sua intervenção que praticamente pelas páginas da Bíblia aparece 1 dúzia de vezes, não aparece mais, mas as poucas vezes que aparece, ela imprime marca. E pronto, e este é um dos textos emblemáticos de Nossa Senhora. Quer o Dom João Marcos, quer o Padre Vasco Pinto Magalhães, em textos belíssimos sobre Nossa Senhora, falam deste texto, mas eu iria pegar mais num texto que considero muito bem feito, que foi escrito pelo Padre João Lourenço. Imagino que... Quem é que conhece o Padre João Lourenço dos franciscanos? Quem conhece? Estão a ver pouco a Agência Eclésia, porque ele é um dos que costuma fazer os comentários às leituras de domingo na Agência Eclésia. Pronto, ele é o diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica em Lisboa e é um biblista muito bom. E ele tem um dos textos mais interessantes que já li sobre o Magnificat, o texto que nós acabamos de escutar. Ele diz, isso nós o percebemos, é um cântico que está enquadrado num contexto de viagem. E esta deslocação tem como fundamento, ao contrário do que muitas vezes se diz e comenta, um anúncio missionário, ou seja, a proclamação de uma boa nova que anuncia a chegada de um tempo novo, de uma nova etapa da história da salvação. Ele diz mais à frente,
o encontro entre estas duas mães representa a complementaridade das duas alianças, a antiga, que é cantada no Magnificat, e a nova, que se faz anunciar pela presença do Verbo encarnado. Nós sabemos que estes dois meninos, que estão já gerados, que estão já nos seios das suas mães, um é o último do Antigo, o último profeta do Antigo Testamento e primeiro do Novo Testamento, e o outro é o Filho de Deus, o grande profeta dos Evangelhos, não é? João Batista e Jesus Cristo. Agora, há aqui uma característica, porquê? Porque Lucas usa a palavrinha prontamente, ou seja, os grandes momentos da nossa história são momentos que têm que ser refletidos, mas nós não podemos andar por aí a dar muitas curvas, quer dizer, se há urgências, nós temos que responder prontamente. E nós todos, aqui em Portugal, nestes últimos tempos, percebemos o problema que é quando nós não respondemos prontamente. Vejamos o drama dos nossos incêndios, não é? Não respondemos prontamente, quando respondemos tardiamente, é tarde demais, não é? É tarde demais. Nossa Senhora ouviu o grito da Isabel e respondeu, partiu prontamente para a terra e a casa da prima. Diz o Padre João com muito humor, mas muito bem, diz, ela partiu sem receio, sem temores e sem calculadora na mão, porque ela podia ter dito, vou primeiro consultar o meu médico e de acordo com o parecer do meu médico, eu decido se vou ter com a prima ou se fico sossegadinha em casa a cultivar a minha gravidez, não é? Seria mais normal que ela fizesse assim, mas não. Sem calculadora na mão, ela foi. Não olhando ao caminho e não medindo sequer os obstáculos que poderia vir a encontrar. Estão a ver? As duas características de Nossa Senhora são a disponibilidade interior e a entrega generosa. Depois, ela tem também esta humildade, e no Magnificat ela o repete diversas vezes. Ela atribui tudo a Deus. Não quer que digam, és muito grande, és fantástica. Não, Deus, Ele, o Todo-Poderoso, fez a mim grandes coisas. Ele, Deus, é que faz. É Ele que escolhe, é Ele que envia, é Ele que olha e pelo seu olhar Ele leva à plenitude e ao caminho, faz pôr-nos a caminho. Ela, seguindo a vontade dEle, torna-se peregrina da fé. A missão é então o anúncio da alegria que deve levar aqueles que o acolhem a exultar de alegria e a receberem esta abundância do Espírito que transforma as suas vidas em testemunhos e sinais do amor de Deus. Lucas contextualiza este cântico do Magnificat num cenário de encontro entre alguém que anuncia e alguém que acolhe, entre Maria que proclama e leva consigo a boa nova do Verbo encarnado no seu seio, e Isabel que recebe e abre as portas do coração para além das portas da sua casa. Abre as portas então à voz daquela que é a mãe do meu Senhor. É um texto, o Magnificat é um texto absolutamente extraordinário que resume toda a nossa fé, toda a história da salvação. E falando de missão, o Padre João Lourenço termina dizendo: criar encontro e abrir para o encontro com Deus é a tarefa primeira da missão. Mais do que anúncio, a missão é hoje um convite para se deixar acolher por Deus, acolhendo a boa nova que é proposta e proclamada. Hoje a missão é compromisso. E porque a missão é compromisso, eu vou partilhar com vocês, e por aí termino este primeiro momento, vou partilhar com vocês uma outra parábola, que não é uma parábola, é uma fábula, porque mete bicharada por meio, e que foi reescrita por um padre que está a trabalhar em Mértola, na Diocese de Beja. Quem é que está aqui da Diocese de Beja?
há povo, há povo. Muito bem. Então, o padre Aristides Neiva reescreveu para o Jornal Ação Missionária esta história e eu contei aqui, o ano passado, há 2 anos, não interessa, eu estou sempre a contá-la para mim mesmo e acho que é sobre o compromisso das melhores coisinhas que anda por aí. Então, acontece que nesta era do empreendedorismo, uma galinha e um porco juntaram-se para avançar com um negócio. E vocês sabem, aconteceu ainda esta semana em Lisboa o Web Summit, não é? Estamos num tempo em que é preciso muita criatividade, muita invenção e depois é preciso fazer uma ponte que nem sempre conseguimos fazer. É a ponte entre as ideias e a prática, entre a invenção e a tecnologia que as empresas agarram e que permite depois fazer com que o que foi inventado sirva para alguma coisa, não é? E a Web Summit junta os inventores com os empresários, aqueles que têm ideias com os que têm dinheiro, que é para depois as coisas terem andamento. Pronto, então, nesta era do empreendedorismo, o porco e a galinha juntaram-se para abrir um negócio de futuro. E fizeram aqueles estudos de mercado, estudaram tudo e mais alguma coisa, viram os prós e os contras, também viram a viabilidade financeira, foi uma coisa de outro mundo. E ao fim, para aí de 48 reuniões, a galinha chegou muito contente à reunião e disse: já sei para onde vai o nosso negócio. E o porco ficou muito expectante, queria saber qual era aquela ideia que saía daquela cabecinha pequenina da galinha. E a galinha disse: o nosso negócio é, vamos abrir um restaurante. E aí o porco pensou assim: restaurantes há muitos, não é? Mas pronto, deve ser assim uma coisa especial. Perguntou o porco: sim, o que é que tem de novo esse restaurante? Então a galinha disse: este restaurante tem uma coisa que marca a diferença. É que quando a gente vai a um outro restaurante, dão-nos o menu. E a gente está ali e tem tanto bacalhau, e tanta carne disto, e peixe de todas as qualidades, e mais massas, e arrozes, e batatas, e fritas, e assadas, e amurro, e tudo. E então, na hora da verdade, a gente tem muita dificuldade de escolher. E quando a gente vai escolher, já perdeu o apetite. Então, o melhor, e é nisto que o nosso restaurante é único, o nosso restaurante vai ter um prato único. Um prato único. Aí as pessoas chegam, já sabem ao que vem, sentam, está prontinho a servir, é logo na hora. E aí o porco achou, se calhar é uma boa ideia. E então, qual é a sugestão, minha querida galinha, que tu dás de emenda? E a galinha disse: eu sugiro que seja um bitoque de porco. Aí o porco diz: ei, calma aí, eu, se não me engano, o bitoque de porco é, assim, um lombinho de porco com um ovo estrelado a cavalo. E a galinha disse: é isso mesmo. E o porco disse: ei, como é? Nós, para esse negócio, acho que não vamos dar todos o mesmo. Porque tu, galinha, pões o teu ovinho para estrelar e cacaracacá. Agora eu, para esse negócio, tenho que dar o lombo todo. Ou seja, tenho que morrer, tenho que ir à faca. Não. E como devem imaginar, esse negócio acabou por aí. Mas para o futuro, e era lá que o padre Aristides Neiva queria chegar, para o futuro fica uma distinção que é fundamental, que é a distinção entre o colaborar e o comprometer-se. Colaborar é fazer o que a galinha queria fazer, dar um ovinho, dar assim uma mãozinha. É hoje, apetece, amanhã já não dá jeito e tal, e ando por aí, cacaracacá. O comprometer-se implica dar o lombo todo, dar a vida. E, no fundo, o que Deus nos pede não é colaborações. Deus pede-nos o compromisso da nossa vida. Temos que nos empenhar. Foi isso que fez Nossa Senhora, foi isso que fez Cristo e foi isso que fizeram tantos homens e tantas mulheres ao longo da história da Igreja e da humanidade. É o nosso tempo, essa tem que ser a nossa missão e por isso vamos agora para intervalo até... Deixa-me, Santo Espírito.